minutos, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu ter o mesmo benefício de Alexandre Ramagem em ação no Supremo Tribunal Federal. Quem traz essa história para a gente é o André Anelli. Jair Bolsonaro afirmou que a suspensão da ação penal do deputado Alexandre Ramagem deveria valer também para ele próprio, porque se trata de um único processo. O caso é relativo aos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, mesmo após as eleições de 2022. Bolsonaro afirmou que ele está no Supremo como alvo dessas acusações, junto a outros militares, por causa de Alexandre Ramagem, mas não deu mais detalhes desse raciocínio. O delegado foi alvo de uma operação em 2024 que revelou uma organização criminosa para monitorar ilegalmente autoridades quando Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no governo do ex-presidente. Ainda nesta quarta-feira, Bolsonaro também questionou novamente a decisão do STF de julgar a ação penal por tentativa de golpe de Estado na primeira turma. Ele defende que seja no plenário com os 11 ministros. De acordo com o STF, uma emenda alterou o regimento interno do próprio Supremo e estabeleceu como regra a competência das turmas para apreciar inquéritos e ações penais. As declarações do ex-presidente sobre a ação penal foram dadas em entrevista ao portal UOL. Na ocasião, Bolsonaro também disse ter esperança de que o recurso apresentado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, seja atendido pelo STF. A medida pede que seja mantida a suspensão integral da ação penal contra Ramagem. Hugo Mota também argumentou que os crimes pelos quais Ramagem é acusado possuem conexão e, por isso, a suspensão do processo deve abarcar todas as acusações, um discurso semelhante ao de Bolsonaro. Apesar de toda a polêmica envolvendo a ação penal no âmbito da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Bolsonaro disse que é pré-candidato à presidência da República em 2026 até o último segundo. Ele afirmou ter esperanças de reverter a condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Em 2023, o ex-presidente foi declarado inelegível por 8 anos, até 2030, por abuso de poder político e econômico, por atacar o sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022 e também por ter participado de um ato político em 7 de setembro do mesmo ano. Questionado sobre apoiar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, Bolsonaro desconversou. O ex-presidente destacou que a ex-primeira-dama, esposa dele, Michele Bolsonaro, aparece à frente de Lula em algumas pesquisas e citou o nome do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mesmo com esses exemplos, o ex-presidente afirmou que, se optar de forma antecipada por apontar algum nome, ele vai deixar de ser ouvido na articulação da candidatura de direita. De Brasília, André Anelli. Bem, assunto para a nossa primeira rodada de análises com Deise Ciocari e também José Maria Trindade, são os nossos comentaristas nesta manhã de quinta-feira. Vou começar contigo, Deise. Qual é a tua impressão dessas declarações do Bolsonaro quando ele defende ser beneficiado com a suspensão de ação proposta pela Câmara, como está sendo feita para o Alexandre Ramagem, lembrando que isso precisa ser apreciado ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que Bolsonaro poderia ser beneficiado se ele está inelegível e se ele também não é parlamentar hoje? Bom dia, Deise. Bom dia, Nonato, Soraya, Zé Maria, bom dia, audiência da Jovem Pan. Já era esperado que isso acontecesse, né? Que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse atrás dos mesmos benefícios do Ramagem. Está dentro do devido processo legal, né? Ele fazer esse tipo de pedido, né? Não é algo surpreendentemente novo, nem que fere o processo legal, então ele pode fazer esse tipo de pedido, se comunicar com os outros. Isso foi impedido no início do processo, né? Para ele e para o Ramagem. Agora, durante o processo com o Ramagem, já foi retirada essa proibição da comunicação com os outros envolvidos no caso, né? Nesse caso, especificamente, do que a gente está falando é sobre o uso da ABIN
para monitoramento ilegal, né? Então, de acordo com como o processo vai rolando, né, alguns trâmites também vão mudando. E aí, no caso do Ramagem, foi suspenso agora, né? Ele pode se comunicar com outros envolvidos no caso. E aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu que também, com o avanço do caso, ele também pode fazer esse pedido. Isso é perfeitamente normal. O que a gente ainda observa essa tentativa do ex-presidente. A gente tem falado muito aqui na Jovem Pan sobre a necessidade da direita se reorganizar para 2026, e vocês percebam que toda vez que o ex-presidente ele tem a oportunidade de falar, da mesma forma ele coloca uma pitada em 2026 e ele se posiciona como ele sendo candidato ou alguém da família dele. Quem acompanha aqui as nossas análises há mais tempo percebe que a gente sempre falou, e sempre, desde o dia 1, que uma das maiores características do ex-presidente, mesmo quando ele era presidente, a gente fazia esse tipo de análise, e é uma coisa que fica muito forte agora, Nonato, é o quanto, isso é uma questão muito científica que a gente identifica no ex-presidente, o quanto ele sempre beneficiou, e eu digo aqui beneficiar sem nenhum tom pejorativo, mas o quanto ele sempre beneficiou o clã dele. Isso é uma característica muito forte que a gente observa em alguns líderes políticos, que eles não confiam em nada nem ninguém que não seja o clã mais próximo dele. E clã é a família dele, né? Então, a família, os filhos e a esposa, né? Muito mais os filhos. E isso a gente acaba percebendo muito forte nessas declarações dele, inclusive sobre qualquer coisa que se fale, ele acaba colocando a família dele como sucessora. Isso pode ser um impeditivo para a sucessão da direita em 2026, porque numa eleição presidencial você tem que começar a fazer o planejamento com um bom tempo antes para poder mover capital político, mover bastidores, e é interessante como o ex-presidente, que não é nenhum novato nesse jogo político, ele não consegue fazer essa sucessão presidencial dele. Isso pode ser um problema para a direita. Bom dia, Deise. Bom dia, Zé. Mas quando a gente até trouxe no começo, né, quando a Câmara decidiu travar ali o processo contra o deputado Ramagem, a gente trouxe também essa possibilidade. Isso pode abrir brechas, né, para os outros réus, e aí era muito natural, né, Zé? E a gente quer ouvir também a sua avaliação, como você vê esse posicionamento dele querer se defender, usar esse benefício a favor próprio. Aqui se diz o seguinte: onde passa um boi, passa uma boiada, né? Isso é famoso. Muito bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia, Deise. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Eu estou me perguntando sempre nesse momento, onde estão os estadistas, os homens que pensam no coletivo nessa quadra histórica? Nós estamos vivendo um momento muito sensível politicamente. 2026 está ali na esquina, no ano que vem. Nós elegeremos, além do novo presidente da República, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ou seja, é a oportunidade de renovação desta política que está aí muito criticada e que, visivelmente, não está dando certo. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de pensar em si, pensar na sua mulher, nos seus filhos, e é assim que se estabelece a família. Mas o que se cobra de um estadista, de um homem público, é pensar no coletivo. E, neste momento, governadores estão pensando na sua própria saída política. Eles não podem mais se candidatar à reeleição, por isso, candidatos à presidência da República e não candidatos a melhorar o país, seja com que nome for. O presidente Lula estava preso e insistiu na candidatura até o fim. Então, Jair Bolsonaro tem todo o direito de insistir nessa candidatura. Veja bem, esta aprovação do projeto, trancando o processo contra a Ramagem e outros 7, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, não muda a situação dele. Mesmo que o Supremo aceitasse, ele continuaria inelegível com 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral. Condenações esquisitas, mas condenações pela Justiça Eleitoral, ou seja, irreversíveis pelo Congresso Nacional. Então, o que eu vejo é o seguinte: há uma luta por razões pessoais para tomar o poder. Cada governador está fazendo a sua agenda, a sua política e tentando excluir a fonte de votos da direita, Jair Bolsonaro. A direita sempre existiu, estava aí com Maluf, com Bornhausen, com a ACM, né? Essa era a direita do Brasil, mas não tinha votos. Agora apareceu Jair Bolsonaro, que representa a direita e que tem votos. Não se exclui um líder que atrai votos assim.
Então, é uma luta pessoal que Jair Bolsonaro tem o direito, a família dele tem o direito, mas eu não acho própria quando se fala em destino do país e futuro da nação. Por que não cobrar isso dos homens públicos, né?